Em continuidade à sequência que nós fizemos em 1 Coríntios 15, esse texto de 1 Tessalonicenses 4, que nós vamos fazer agora, ele está tratando do mesmo assunto. Como vocês vão perceber, o texto vai falar por si mesmo. A preocupação aqui qual é? Qual é a preocupação de Paulo? Tratar da ressurreição geral? Não. Ele quer tratar aqui do povo de Deus. Tanto dos que estarão vivos no dia da vinda dele, quanto os que vão ressuscitar. O que é que vai acontecer? Como esse processo ocorre? Então, 1 Tessalonicenses capítulo 4, está tratando do mesmo tempo de 1 Coríntios, mesmo tema de 1 Coríntios 15. E tratando com enfoque nos eleitos. Aqui está havendo uma salvação geral, como nós vimos naqueles textos lá. Mas o enfoque é os cristãos. Vamos ver se é isso mesmo que o texto está dizendo? A leitura, a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. A Bíblia que eu tenho e é que eu sigo é a de tradução da Almeida atualizada. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Ele está falando aqui porque há muitas teorias por aí. Muitas teorias que há um sono, que a alma dorme e ela não está viva hoje perante Deus. Ou outras teorias como o aniquilamento, que um homem morreu, acabou. Alguns negam até o inferno. Mas sabemos que a Bíblia fala do seio de Abraão. E Paulo também fala, se há corpo terreno, há corpo espiritual. E ele quer mostrar naquele texto lá, mostrando que as pessoas hoje em Cristo, aquilo que eu chamei de um corpo provisório, porque conforme a narrativa que vamos ver aqui, os cristãos estão vindo buscar esse corpo. Nesse texto aqui não fala, mas em outros textos fala que Cristo e os santos com ele estão vindo nas nuvens. Buscar o quê? Buscar o corpo. Nessa ressurreição que vai acontecer, conforme está descrito aqui. No 14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, por aqui você tem uma ideia. A Bíblia até fala os que dormem, dando a ideia dessa teoria. Mas os que dormem em que sentido? No sentido que não há um corpo perfeito ainda. Hoje eles têm um corpo provisório, eles estão no seio de Abraão, como Lucas 16 relata. Mas quando eles vierem, aí sim eles terão uma vida completa e um corpo completo, que é o corpo eterno que Deus vai levar para novos céus e nova terra. Trará em sua companhia os que dormem, ele já está dizendo aqui. Ó. Aliás, ele fala aqui no texto. Ó. Trará em sua companhia os que dormem. Interessante, né? Trará em sua companhia os que dormem. Que companhia? Na vinda dele, quando ele vier nas nuvens, ele vem com todos os eleitos que morreram antes. Percebe? Em sua companhia. Então, quando ele aparece nas nuvens lá, os santos estão lá com ele, junto com ele. E aqui embaixo, ao mesmo tempo, de uma forma concomitante, esses corpos vão se unir. Vai ressuscitar e os corpos vão se unir, vai ser um corpo só. E esse é o corpo, que é semelhante ao de Cristo. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. O que ele está falando aqui? Ele já está dizendo aqui que naquele dia da vinda de Cristo vai ter pessoas vivas que não morreram. Certo? Uma vez, olha, de novo. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos que dormem. Quer dizer, a gente não vai preceder, não vai ter uma transformação e a gente não vai subir antes. Então, qualquer ideia de um arrebatamento secreto ou antecipado da vinda de Cristo cai por terra. Porque ele está dizendo que os vivos que vão ser transformados e vão subir no arrebatamento, eles não vão preceder aos da ressurreição. Vai acontecer de forma concomitante. Também isso rebate a ideia de dois
arrebataria, mas arrebatamento. Você percebe isso? Ele está dizendo aqui que até a vinda do Senhor, quer dizer, é na vinda do Senhor que essas coisas vão ocorrer. Mas principalmente, qual é a prova que eu tenho aqui? Rebata uma outra teoria, era disso que eu queria falar, da teoria que os crentes não passarão da grande tribulação. Ora, se eles estão vivos aqui, se há crentes vivos aqui, o que aconteceu com a igreja? Ela passou pela grande tribulação. E eles estão vivos aqui. Aí as pessoas dizem aqui, não, aqui só há judeus. É aquela teoria, uma visão um pouco arminiana, e um tanto arminiana, que vai dizer que quando você coloca a salvação no homem, aí você vai ter que achar uma explicação para aquilo que Cristo falou, lá em João capítulo 1. Ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram, e ele criou uma nova agência, como se Deus vivesse de contingência, de imprevistos. Não, Deus, ele falou que se salvaria, que ia salvar por meio de uma agência. Que agência é essa? A igreja. E a igreja seria uma igreja que comportaria o quê? Judeus e gentios. Ela começa com os judeus, depois os gentios chegam e formam um único corpo de Cristo, que fala em Efésios. Certo? Quer dizer, pela leitura bíblica, você já despacha, você já contesta algumas teorias. Porquanto o Senhor mesmo, no 14, no 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Percebe? O que ele está falando, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro? Qual é a ideia aqui? É que é a ideia na questão do que ele está falando em relação à transformação do corpo com os que estão vivos. Ele não está se referindo aqui de que os cristãos, que as pessoas que estão mortas, primeiro os cristãos ressuscitam e depois os outros que não são cristãos vão ressuscitar. Não, essa ressurreição ela vai dar simultânea, de todos. Tanto que a Bíblia vai dizer em outro local que até aqueles que os ultrapassaram o verão das nuvens. Então aqueles que mataram Cristo lá em Roma, eles vão ver, porque eles vão ressuscitar e vão sofrer o juízo. Mas do que é que ele está falando aqui? Que ressuscitarão primeiro, em referência à transformação. Então, primeiro, ninguém vai ser transformado dos que estão vivos para subir. Primeiro tem que acontecer o quê? A ressurreição dos eleitos. O 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então, como é que vai ser o arrebatamento? Conjunto, simultâneo aos que ressuscitaram. Então, na ressurreição eles já levantam com um corpo transformado, alma que estava com Cristo e o corpo espiritual junto com esse corpo eterno. Os que estão vivos sofrem a mesma transformação e Deus os levanta. Olha bem, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí eu pergunto, de acordo com esse texto, que lugar há para a teoria do milênio na Terra? Ela desfaz essa ideia. Aí, talvez, com honestidade, eu tenho que dizer, há textos que dá indício do milênio? Tem textos. Zacarias 14. Eu não consegui resolver Zacarias 14. Mas qual é a hermenêutica sadia das Escrituras? Que os textos claros definem as partes obscuras. Ainda que eu não entenda a parte obscura por completo, porque eu não sei se esse dia do Senhor, que Deus vai começar esse julgamento, quanto tempo vai demorar. Quando se fala o dia do Senhor, não é um dia. Aí vai demorar. É um julgamento e certamente vai ter esses sinais no Apocalipse. Percebe? Tem lá trombetas ou taças, né? Percebe? Quer dizer, na 7ª trombeta vai haver a vinda de Cristo. É na 7ª trombeta. Então, a última trombeta, então já sabe que a trombeta encerra, elas vão numa cadeia dentro da história. Por aí também já define. Trombetas são eventos dentro da história. Você percebe? Por quê? Porque a 7ª, essa trombeta que ele está falando aqui é a 7ª. 1 Coríntios 15, se não me engano, fala que é a 7ª. Ou um texto de Apocalipse fala que a vinda do Senhor é na 7ª. Percebe? Então, quer dizer, há muitas coisas que, pela uma leitura simples, ela já vai rebatendo. Claro que nós vamos estudar Apocalipse 20, que fala do milênio,
E há outros textos, como Zacarias 14, que reforça a ideia do milênio. Muitas vezes eu vejo um debate entre pastores presbiterianos e, ao meu ver, me falta a honestidade deles de citar esses textos que são um problema. Eu não tenho medo de citá-los. Agora, qual é a ideia aqui? Que há, sim, há coisas difíceis ali de entender. Mas quando você quer uma literalidade, como os judeus e os pré-milenistas querem, olha, eu estou aqui na leitura do texto. E ele está respondendo muita coisa por si mesmo. Claro, Deus tem me inspirado. Por quantas vezes eu já passei nesse texto aqui? Enésimas vezes. O 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Quer dizer, essa é a esperança. Quer dizer, vai haver dores? Se eu pudesse ter uma doutrina que eu não passasse pela grande tribulação, eu preferia ela. A ela, preferia sim, com certeza. Eu não queria ver horrores, e vai ver horrores. Vai ter muita gente morta. Apocalipse fala das almas que morreram durante a grande tribulação pelo anticristo, por esse governo do amor, que eu venho falando e vou continuar falando das pregações posteriores em Apocalipse 13 e 17 e Daniel 7. É um reino de horror. Mas espero com isso mostrar que o texto bíblico é suficiente. Embora muitas coisas estão por ser esclarecidas, como Zacarias 14. O próprio texto de Ezequiel. Certo? Por aí a gente encerra e completa essas duas passagens, 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses 4, que dá um enfoque. Mas eu já vi pessoas fazendo interpretação aqui, mostrando que aqui a ressurreição é só do povo de Deus. Eles não entenderam. O que ele está querendo explicar é um contraste fazendo entre os que estão vivos e os crentes que vão ressurgir e que vão subir. Ele enfocou nos eleitos e não nos perdidos.